Então está completamente errado. E se tratando de Zwingli, a gente tem que ir no que escreveu Zwingli, o que ele não fez, porque ele desconhece o que é teologia protestante. Ele não sabe o que é teologia protestante. Ele não conhece a história da igreja protestante e muito menos a história da igreja católica. Se conhece aquele basicão ali que a apologética católica dá. Olá, meus irmãos, graça e paz. Novamente, seja muito bem-vindo ao canal Defensores. E este canal, você sabe, é um canal de debates, um canal de polêmica, um canal de apologética. E é apologética que nós estamos fazendo. O vídeo de hoje é a continuação de uma resposta que eu estou dando a um católico sobre o tema transubstanciação. Para você que caiu de paraquedas aqui, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre transubstanciação. O último vídeo que eu fiz foi sobre os pais da igreja e mostrei, com citações de alguns pais da igreja, como que esses pais da igreja nunca poderia professar a chamada transubstanciação católica. Você pode estar perguntando, que bicho é esse? O que é transubstanciação? É que na hora da ceia, né, que nós evangélicos chamamos ceia do Senhor, os católicos chamam de Eucaristia, né? É o momento do partilhar o pão, de beber o vinho. Só que os católicos não bebem vinho, somente o padre, mas eles têm a hóstia. Naquele pão, naquela hóstia, eles acreditam que quando o padre ergue a hóstia e fala isto é o meu corpo, e dá graças pela hóstia, automaticamente aquela hóstia se transforma de verdade no corpo de Cristo. Ali é Jesus Cristo. Tá? Não é que é um simbolismo, não, é Jesus Cristo ali. Porém, você pergunta, mas se é Jesus Cristo, por que o pão ainda é pão? Por que não tem carne e não tem sangue? Se é Jesus inteiro. Aí eles vão explicar com a filosofia de Tomás de Aquino, que tomou emprestada de Aristóteles. Eles vão dizer o seguinte, olha, Jesus se transforma substancialmente, ele está na substância, não nas espécies. O que seria espécie? Seria tudo que você vê, que você pode tocar, que você pode verificar com os seus 5 sentidos. É isso que é espécie. E substância? Substância é aquilo que tem de mais real no ser. É o que faz o ser mesmo, né? O que faz o homem não faz o homem uma pedra, não faz o homem um animal. Tá? Qual a diferença entre o homem e o animal? Um homem e uma pedra? É a substância. É assim que raciocinava Aristóteles, é assim que seguiu Tomás de Aquino. Então eles vão falar o seguinte, olha, a substância do pão, ela se transforma no corpo de Cristo. Ela deixa de existir, dando lugar ao corpo de Cristo de verdade, mas só na substância. Enquanto as espécies, que é o pão que você vê, que cheira, que tem textura, que tem cor, isso é apenas espécie. Tá? Jesus, então, está realmente de verdade no pão, porém, ele está escondido, vamos dizer assim. É claro que isso não pode ser verificado cientificamente, filosoficamente e biblicamente. Ele está errado, está completamente errado. Então, é sobre isso que nós estávamos discutindo. Aí ele fez 2 vídeos, um respondendo a algumas questões preliminares minha e outro respondendo especificamente sobre as citações dos pais da igreja. Então eu fiz já 2 vídeos, tá? Esse é o 3º vídeo. Eu fiz 2 vídeos para o primeiro vídeo dele, um sobre milagres eucarísticos, que ele tocou no assunto, me respondendo em uma parte do meu vídeo, e o outro sobre questões ali básicas, preliminares, principalmente sobre os erros que ele cometeu. Então ele vai responder a esse primeiro vídeo que eu falei sobre os erros dele, tentando se justificar e tentando me colocar na parede. Olha, ele não respondeu o que eu perguntei, ele ficou se atendo a meros acidentes, meros acidentes, alguns erros bobos que eu cometi. Na verdade, não foi erro bobo. Tinha tudo a ver com o assunto. E ele devia dar graças a Deus para mim e ser mais humilde de me agradecer, porque eu estou ajudando ele a crescer no conhecimento. Ele falou várias coisas erradas, historicamente imprecisas, teologicamente erradas. Ele falou sobre a questão dos anátemas, eu corrigi ele sobre os anátemas. Ele falou errado sobre a questão dos ossos de Cristo, eu corrigi ele, mostrando com documentos católicos. Ele falou errado a questão do grande cisma, eu corrigi ele, mostrando que o grande cisma não tem nada a ver com o que ele falou. Ele me acusou de eu ter chamado Tomás de Aquino de lixo. Eu mostrei o vídeo que eu, na verdade, falou o contrário, eu elogio Tomás de Aquino. Então, diante de todos esses erros, ele gastou 6 minutos, mas não para se consertar, não para fazer uma meia-culpa. Ele fez uma meia-culpa ali, meia-boca, né?
Não, eu estava errado, porque, veja bem, vocês têm que ter paciência comigo, eu estou aprendendo. Mas olha bem, se a pessoa está aprendendo, ela não deveria estar ensinando. Ela não deveria estar ensinando. E esse é o problema desses católicos de internet. Os caras falam que se converteu, agora me converti ao catolicismo. O cara tem 3, 4 anos, já abre um canal e vai ensinar a fé católica. E pior, muitos, não estou falando o caso dele, mas muitos estão dando cursos, sendo que não sabe o básico de história da igreja, não sabe o básico de patrística mesmo, nunca leu. Só lê em questões voltadas para apologética católica, que eles pegam em sites, esses sites de internet aí católico. Então, eles criaram uma bolha. Esse pessoal, esses apologistas de internet, eles criaram uma bolha onde eles pregam um catolicismo que não tem nada a ver com a igreja católica atual. Um catolicismo regado a ódio aos evangélicos, aos protestantes. Sendo que a igreja católica está em outra vibe. Ela não está mais nessa vibe do Concílio de Trento. Depois do Vaticano II, você nunca pode chamar um evangélico de herege. Mas o que você vê é canais e canais metendo pau em Lutero, chamando Lutero de herege, um divisor da igreja, um revolucionário, um herético, um filho do diabo e por aí vai. E aí você vai para as palavras dos papas, Papa Francisco, Papa Bento XVI, elogiando Lutero, falando que nós, isso em documentos oficiais, que nós não somos hereges, que os católicos devem se aproximar de nós. Então veja bem, esse catolicismo que essa bolha católica da internet está pregando, está completamente avesso ao que a igreja católica de verdade atual prega. É completamente diferente. Então, é claro que eles vão cometer um monte de erros, porque a mente deles é assim, eles não buscam a verdade, eles buscam apenas justificar a sua apologética, é provar que o protestantismo ele é algo diabólico, é uma heresia completa e deve ser refutada, deve ser devastada da face da terra. Essa é a ideia desses caras. É. Espero que o meu amigo aí, acho que é Vitor o nome dele, ele não entre nessa vibe maluca desses caras, né, dessa galera aí, dessa bolha. Mas, pelo jeito, eu acho que ele entrou. Então, se ele é neófito, ele se converteu agora ao catolicismo romano, ele não sabe muita coisa, ele tem que sentar e aprender, não abrir canal e ficar ensinando a fé católica. Né? Ele tem que aprender primeiro. Aí sim, a gente volta e conversa. Mas ele vai gastar 6 minutos tentando se justificar e por aí vai. Agora, há uma coisa interessante. Ele falou sobre sacrifício cruento e incruento. Ele vai tentar se justificar falando o seguinte, olha, não, é que ele falou o seguinte, ele tentou me corrigir sobre Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino falou que Jesus está com seus ossos, mas eu não falei isso. Eu falei que Jesus não está fisicamente ali com seus ossos, né? Mas Jesus está completo, com todo o seu corpo, com todos os seus órgãos. Na verdade, não foi isso que ele falou. Ele tenta passar uma justificativa de que foi um mal-entendido, quando na verdade foi uma grave contradição no que ele disse. É só voltar no vídeo dele. É só voltar no vídeo dele e observar o que ele falou. Então, o remendo ficou pior do que o rasgado. Ficou mais vexatório agora para ele, porque as pessoas podem ir conferir o que ele disse, né? Mas vamos pegar o gancho aqui que ele falou de sacrifício cruento e sacrifício incruento. Olha, Tomás de Aquino estava falando do Cristo inteiro e estava falando de sacrifício incruento. Então eu não estava totalmente errado. Não, você estava errado e você não estava falando isso. Você está tentando inventar uma desculpa agora. Agora, sacrifício cruento e sacrifício incruento. Assim, se o vinho de fato se convertesse na carne e no sangue de Cristo na hora da consagração que o padre faz, se esse vinho se transforma no sangue de Cristo, então nós não temos sacrifício incruento, nós temos um sacrifício cruento. Porque lembrando, a missa, ela não é só uma ceia, não é só comunhão, não é só o partir do pão, ela é um sacrifício. O Concílio de Trento, eu vou citar aqui, ele vai falar exatamente isso, olha. Ele vai dizer: "E porque no divino sacrifício que se faz na missa, contém-se e é imolado sem espargimento de sangue o mesmo Cristo que no altar da cruz te ofereceu uma só vez em sacrifício cruento", ou seja,
Jesus, ele é imolado, ele se oferece em sacrifício na missa. Agora, se a missa ela transforma aquele vinho no verdadeiro sangue de Cristo, ainda que substancialmente, e ainda que eles falam que realmente o sangue está ali, então não é sacrifício incruento. É sacrifício cruento porque tem sangue, ainda que seja em substância. Agora, ah, se porém ela é um sacrifício incruento, como assim quer a teologia católica, o vinho deveria continuar vinho e não se transformar substancialmente no sangue de Cristo, já que é um sacrifício incruento. Então veja, há uma grave contradição na missa aí. E eu digo mais, e quando nós vamos para Hebreus, por exemplo, a carta de Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há verdadeiro sacrifício. Então, se o sacrifício da missa católica ele é um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, qual é a eficácia dele? Nenhuma. É uma encenação teatral apenas. Mas é justamente isso que eles estão falando agora. Eles falam que enquanto a Eucaristia se transforma no sangue de Cristo de verdade, ainda que substancialmente, na hora de imolar Jesus Cristo, de oferecer ao sacrifício dessa vítima, que é Jesus, que o padre tem essa arrogância de oferecer Cristo novamente no altar da missa, né? Se ele realmente faz isso, ele está colidindo com o que diz Hebreus. Não é verdadeiro sacrifício. Se não é verdadeiro sacrifício, não tem eficácia de perdoar pecados, como pretende a missa católica. Então, é uma perguntinha básica. Ele que se resolva aí, né, com o tremendo arranha-gato que é essa teologia católica. Ah, assim, no minuto 8, ele vai tentar me responder a respeito de algumas questões de um artigo católico que eu li. Ele vai falar assim: não, isso aí não tem nada a ver. O que ele está falando de simbolismo não é o que você crê sobre simbolismo. Simbolismo não era, na verdade, não real, porque todo mundo acreditava na presença de Cristo. Não é como você está professando como Zwinglio, né? Que era apenas simbólico, né? Era um simbolismo esvaziado de qualquer conteúdo. Mas quem disse que Zwinglio acreditava no simbolismo vazio, esvaziado de qualquer conteúdo? E quem disse que eu acredito num simbolismo esvaziado de qualquer conteúdo realístico? Eu acho que ele não sabe o que é presença real. Ele acha que presença real é igual transubstanciação, e transubstanciação se transforma em presença real. Mas as duas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, elas não estão umbilicalmente ligadas umas às outras. Eu vou explicar. Presença real é que Jesus está de fato ali na Eucaristia, mas não quer dizer que ele está ali verdadeiramente com seu sangue, ossos, divindade, alma e corpo, substancialmente. E isso a igreja nunca acreditou nisso. Nunca. Apesar de acreditar na presença real. A presença real, ela está em todos os pais da igreja. Mas isso não quer dizer que ela acredita numa presença real transubstanciada. Aí que está o grande erro deles. Acreditar que quando os pais da igreja falam sobre uma presença real, quer dizer uma presença real transubstanciada aos moldes de Tomás de Aquino. Não, mas é o seguinte, é que eles não estavam falando na mesma linguagem técnica, filosófica de Aquino, mas era o mesmo pensamento, era a mesma coisa. Mentira, não é a mesma coisa. Entre os pais da igreja existia, no mínimo, 3 visões da Eucaristia. 3 visões. Segundo Philip Schaff, que é um dos grandes estudiosos dos pais da igreja. Ele diz que havia 3 grandes concepções da Eucaristia. Tem o padre Mazza, que é um grande teólogo, estudioso de Eucaristia, ele vai fazer uma diferença enorme entre a patrística, da época tradicional antes do Concílio de Nicéia, e depois da Idade Média. A concepção que eles tinham de Eucaristia. Então, essa defesa que eu vejo o Vitor fazer é defesa de apologista de internet. Ela não está dentro do rol dos intelectuais ou dos teólogos ou da academia da Igreja Católica, né? Hoje mudou muito.
Só que o que que os caras fazem? Eles ficam assim, ó, igual aqueles cavalos que tem aqueles tapa-olho, né, só olha para uma direção. Que direção é essa? Sites de apologética católico, canais como o do Paulo Ricardo e outros padres por aí, né, que gostam de ficar repetindo, a mentalidade do Concílio de Trento, apesar de falar que não, nós somos a favor, do pontificado de Francisco, mas tem muitas coisas erradas com Francisco e com o Concílio Vaticano II. Mas vamos lá. Então, o primeiro erro que ele vai falar sobre a questão de Zwinglio, ele fala que Zwinglio acreditava apenas no simbolismo, era um simbolismo. Na verdade, antes de Zwinglio, 800 anos antes, nós já temos Ratranos já falando sobre isso, escrevendo sobre uma presença simbólica, uma presença real, mas simbólica, tá? Espiritual. Nós temos outras personalidades, como Berengário depois dele. Berengário vai sustentar isso também. Antes de Berengário, antes de Ratranos, nós temos Santo Agostinho, que também vai confirmar uma presença real, porém não substancial aos moldes aristotélicos, né? Então está completamente errado. E se tratando de Zwinglio, a gente tem que ir no que escreveu Zwinglio, o que ele não fez, porque ele desconhece o que é teologia protestante. Ele não sabe o que é teologia protestante. Ele não conhece a história da igreja protestante e muito menos história da igreja católica. Se conhece aquele basicão ali que a apologética católica dá. Mas vamos lá, vamos ver o que o Zwinglio falava. Ele diz assim, olha, em uma das cartas que ele escreveu ao bispo em 1530, ao bispo não, perdão, ao imperador Carlos. A outra coisa que me propus apresentar aqui é que o corpo natural e material de Cristo, no qual ele sofreu, que agora está sentado no céu, à direita do Pai, não é comido literalmente em sua essência, mas apenas espiritualmente. Então ele acreditava que nós nos alimentamos verdadeiramente da Eucaristia, porém espiritualmente. Reprisando aí toda uma tradição que vem lá atrás, né? Com Ratranos, com Agostinho, com Berengário e outros vultos, grandes vultos da teologia ocidental, da ceia do Senhor. Além disso, o ensinamento dos papistas de que comemos o corpo de Cristo com tamanho, as qualidades e a natureza exata que ele tinha quando nasceu, sofreu e morreu, é não apenas frívolo e estúpido, mas também ímpio e blasfemo. Olha, quem são os herdeiros de Zwinglio? Os principais herdeiros de Zwinglio são os batistas, não são os presbiterianos. São os batistas. E olha como que a confissão de fé... Eu trouxe duas confissões de fé batista aqui. Uma de 1677 e 1689 e a outra de 1833. A de 1833 vai falar o seguinte, olha, de fato e em verdade, os que recebem exteriormente os elementos desta ordenança, desde que comungando dignamente pela fé, não de maneira carnal ou corporal, mas espiritual, recebem a Cristo crucificado e dele se alimentam, bem como todos os benefícios de sua morte. Eu acho que isso aqui vai muito além de um mero simbolismo. Não é um simbolismo. Então os católicos eles compreendem completamente errado como os evangélicos acreditam sobre a Eucaristia. Agora, a confissão de 1677. Para os que creem, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes na ordenança. Não de maneira corporal ou carnal, mas de modo espiritual, tanto quanto estão presentes os elementos visíveis. Olha, isso nós temos como presença real, porém, uma presença, vamos dizer assim, alegórica, simbólica, um sinal que aponta para o verdadeiro corpo de Cristo. Foi assim que confessou Berengário, foi assim que confessou Ratranos, foi assim que confessou Agostinho e outros antes dele. Vamos continuar aqui. Ele vai dizer também que nas igrejas evangélicas o símbolo está oposto e contrário à realidade. Agora eu gostaria que ele me explicasse como que um símbolo que aponta para essa realidade pode ser contrário e oposto à mesma realidade para o qual ele está apontando. Eu não entendi realmente essa, né? Ou ele está fazendo ela de jogo de palavras, ou ele se embaralhou e não sabe o que está falando, ou ele é um completo ignorante, não no sentido pejorativo da palavra, mas de desconhecimento
do que realmente acreditam os evangélicos. Eu opto pela última opção aí, pela última posição que eu mencionei a respeito dele. Assim, só para a gente deixar bem claro, porque ele repete diversas vezes no vídeo que os cristãos sempre acreditaram na presença real de Cristo. Esse negócio de simbolismo, isso não faz parte dos pais da igreja. Sempre acreditaram na presença real. Mas eu acabei de falar, os cristãos evangélicos protestantes também acreditam na presença real. E presença real não é o mesmo que transubstanciação. Presença real não é o mesmo que transubstanciação. Nós temos a presença real de Cristo, porém, uma presença real, simbólica, espiritual, tipológica, alegórica, assim como professavam os pais da igreja. Apesar deles usarem um palavreado de um simbolismo bem realístico. Olha, nós vamos comer a carne de Cristo, nós vamos beber o sangue de Cristo, a carne e o sangue de Cristo está aqui no pão e no vinho. Eles usavam esse linguajar. E muitos evangélicos também usam esse linguajar. Mas isso não quer dizer que nós não acreditamos na presença real, né? Nós acreditamos de fato na presença real. O problema é o porquê muitos evangélicos foram mortos, né? Alguns pré-reformadores, como Wycliffe, foi morto porque ele negou a transubstanciação. A questão não é que os cristãos evangélicos negam a presença de Cristo na Eucaristia. É o contrário. É que eles reafirmam a presença do pão. Aí que está a grande questão. Aí que está o contraste. Porque a distinção da teologia católica é que ela nega a presença do pão, a presença substancial do pão, e reafirma a presença substancial de Cristo. Nós, ao contrário, nós reafirmamos a presença substancial do pão. Essa que é a grande questão que divide a nossa posição. Não a presença real, porque nós reafirmamos a presença real. Porém, não uma presença que está ali com corpo, ossos, nervos, divindade, alma, substancialmente naquele pão, né. Ah, ele vai falar também que eu fiz uma tremenda confusão. Eu estou lendo aqui porque eu anotei os pontos dele. Como você pode estar percebendo, eu não estou com minha máquina de filmar, tá, com meu celular, aliás. Eu estou usando minha webcam, meu celular deu um problema, eu não posso mais filmar com ele por enquanto, então eu estou quebrando galho aqui com a minha webcam. Então, eu tive que anotar aqui e repassar o que ele está falando para não ficar muito longo o vídeo. Em vez de colocar ele falar, e aí eu falo em cima, estou anotando e já vou falando, e depois você pode conferir se você quiser no vídeo dele, tá bom? Ele então tenta apontar uma tremenda confusão que eu fiz quando eu fui explicar, né, o argumento de Berengário. Berengário falava o seguinte: "Olha, não pode existir transubstanciação, pelo fato de que sacramento é justamente algo que aponta para uma realidade maior, é um sinal que aponta para uma realidade maior. Ora, se o pão já é essa realidade que é o corpo de Cristo, para onde que o sacramento vai apontar? Não tem para onde ele apontar, se o corpo de Cristo já está ali. Então não tem como o pão apontar para algo, se o corpo de Cristo já é este algo. Então é contraditório. Então ele vai falar assim: "Não, você não entendeu nada de que Berengário falou", né. E aí fazer ele vai rodopiar em cima disso, ele vai tropeçar em cima das palavras, vai falar um monte de coisas, aí no final vai falar: "Não, mas eu não vou refutá-lo", e não explica no porquê que onde que está errado, o meu argumento que eu citei de Berengário. Ele não explica nada, ele fica rodopiando ali, em voltas, tropeçando nas palavras e não diz nada. E nem prova o que eu disse, que o vídeo do rapaz lá que ele citou, não refuta este argumento de Berengário. Tomás de Aquino não refuta esse argumento, né, pelo menos não naquele vídeo lá. Então ele precisa continuar a provar isso para mim, tá, coisa que ele não provou. Aí no minuto 18 do vídeo dele, ele vai falar que eu não entendo nada de filosofia aristotélica, né, não entendo nada de Aristóteles, e eu confundi substância com a matéria numa tremenda confusão. Isso mostra como que eu sou ignorante, né, nunca tive contato com os livros de Aristóteles. Meu amigo, se tem alguém que confunde matéria com essa tal substância,
são os prelados da sua própria igreja, desde a época do Concílio de Latrão. Olha, o primeiro que vai confundir isso é o próprio, vamos dizer assim, criador dessa ideia de transubstanciação, que é o próprio Radbertus Pascasio. Ele que vai confundir. Ele acreditava que o pão de verdade, fisicamente, era o corpo de Cristo. Tem uma revista católica, de teologia católica, escrita pelo Dom Manuel João Francisco, Encontros Teológicos, número 44. Você encontra facilmente na internet. Ele vai dizer o seguinte, ele vai tratar sobre a Eucaristia, e ele vai dizer, olha, alguns representados por Pascasio Radberto, optando por um realismo antropofágico, afirmaram que o pão e o vinho depois da consagração são não só sacramento, mas também o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que sensivelmente, preste atenção nas palavras, não só no sacramento, mas em realidade, são tocados e partidos pelas mãos dos sacerdotes e triturados pelos dentes dos fiéis. Então, para eles, o corpo de Cristo era o próprio pão. O pão era o corpo de Cristo, literalmente falando, né? O próprio proponente dessa teoria da transubstanciação. Ah, mas isso é um argumento que é um argumento isolado, né? Será que é um argumento isolado ou fazia parte da apologética dos transubstancianalistas da época? Não sei se é essa a palavra, mas vamos inventar um neologismo aí. Os caras que labutavam e defendiam a transubstanciação. A outra posição agora é de um adversário de Berengário, o Gitmund. E ele vai escrever uma obra onde ele vai ir além de Pascasio Radbertus. Olha o que ele vai falar. Por que não é certo que Cristo seja mastigado pelos dentes? Olha a pergunta que ele inicia o seu tratado. Para ele, a objeção pode admitir apenas duas perspectivas. Ou não é possível que Deus queira tal coisa, ou mesmo que pudesse, estaria abaixo da sua dignidade fazê-lo. A primeira, Gitmund, aduz a vontade toda poderosa de Deus. Se Deus a quis, não há nada da parte da realidade criada que possa resistir a ela. Pois, para citar o salmista, tudo o que Deus quis fazer, ele fez, tanto no céu como na terra. Pois, como autor da criação, Deus pode desejar um relacionamento entre o corpo de Cristo no céu e os fiéis na terra, de tal forma que ele pode ser tocado por ele hoje, tão fisicamente. Olha aqui o realismo, cara. Olha o realismo. Quanto poderia então, isto é, quanto Cristo ainda estava nessa terra. Então ele vai falar o seguinte, olha, quem diz que Cristo não pode ser mastigado? Quem disse que Cristo, de fato, quando é transubstanciado, ali ele não está sendo mastigado de verdade. Ele é um Cristo fisicamente do pão. Essa já era a teoria dominante na época, de um fisicalismo, de um realismo fisicalista, de um realismo antropofágico, como diz o autor ali da revista católica. Então, não sou eu que confundo substância com matéria, são os defensores da própria transubstanciação. Ou pelo menos os transubstancionalistas, sei lá, eu errei já. Vamos lá? Aí depois tem, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tem uma encíclica papal. Onde o Papa. Perdão, encíclica papal não. Tem uma confissão de Berengário que o Papa Inocêncio III mandou ele confessar. E nessa confissão, ele vai confessar que Cristo ele é mastigado ali de fato, quando é consumido o pão na hora da ceia. Ele é triturado pela boca dos fiéis. E se você negar isso, você é anatematizado, ou seja, amaldiçoado. Aí, mais à frente, isso já no Vaticano II, tá? O Papa Paulo VI, na bula Mysterium Fidei, ele vai dizer o seguinte, ó. Pois, convertida a substância ou a natureza do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, nada fica do pão e do vinho, além das espécies debaixo destas. Está Cristo completo, presente na sua realidade física, mesmo corporalmente, se bem que não do mesmo modo como os corpos se encontram presentes localmente. Ele vai falar isso por quê? Porque depois do Vaticano II,
teve alguns teólogos que foram propondo várias teorias para tentar eliminar a transubstanciação, porque a transubstanciação hoje já assim, é uma pessoa não grata dentro não só da liturgia, mas da própria teologia eucarística. Tem muitos teólogos teólogos católicos criticando o termo transubstanciação. Hoje esse termo, ele não faz mais sentido. Ele fazia sentido, essa teoria fazia sentido na época de Aristóteles, na época de Tomás de Aquino. Naquela época. Hoje em dia não faz mais sentido. Então eles já estão propondo outras teorias para explicar a presença real. Hoje, os teólogos católicos de academia, eles já falam assim, olha, o dogma é quanto à presença real, não é quanto à transubstanciação. Então estão já tentando eliminar a transubstanciação, porque ela se tornou uma pedra de tropeço para a teologia católica. E é uma pedra de tropeço que só defende os apologistas de internet católicos. Só eles que defendem isso. Os próprios prelados católicos, os teólogos católicos, e eu poderia aqui citar vários desses teólogos. Você pode adquirir, acessar, por exemplo, aquele site Unicinos, que é um site de teologia católica, onde escreve vários teólogos do Vaticano. E muitos, coloca lá, Unicinos, transubstanciação. Você vai ver que, assim, de leve, eles estão rejeitando a transubstanciação. Ó, vamos colocar a transubstanciação em segundo plano. Ela não é importante. O que é importante? A presença real. Mas a presença real, os protestantes não negam. O problema não é a presença real de Cristo na Eucaristia. O problema é a presença real do pão da Eucaristia. Essa que é a grande diferença, né? Então, Paulo VI está refutando ali a teoria da transsignificação, transfinalização e da escatologização da Eucaristia. Foram 3 teorias propostas para tentar substituir a transubstanciação. Mas aí o Papa continuou firme ali, bateu firme, né? Não, nós vamos continuar com o Concílio de Trento. Então, rechaçou ali as teorias desses filósofos. Para você ver como que essa teoria ela já está caindo por terra. Se não oficialmente, pelo menos teologicamente, ela já não faz mais sentido para explicar a presença real ali, a Eucaristia e todo o embelezamento que eles fazem ali na hora da missa. Aí ele vai falar, né, que eu citei um milagre da transformação da água em vinho, aquele milagre conhecido de Jesus, do capítulo 2 do Evangelho de João, que Jesus transforma a água em vinho, como sendo oposto à transubstanciação católica. Então, naquele vídeo eu falei assim, realmente, olha, a transubstanciação da água em vinho, ou a transformação da água em vinho, a substância está junto com os acidentes. Os acidentes acompanham a substância. Tá? É diferente da Eucaristia católica, cuja substância não acompanha os acidentes. Os acidentes não estão atrelados à substância. Ou seja, a substância do pão permanece, mas eles falam que a espécie do pão permanece, mas eles falam que é a substância do corpo de Cristo. O que é uma teologia do crioulo doido, uma coisa maluca, né? Então eu citei esse milagre para contrapor e falar como que o milagre ele segue de perto a teoria de Aristóteles, ao contrário da teoria eucarística da Igreja Católica. Ele vai falar assim, não, você não pode citar isso, porque é como se você estivesse citando coisas completamente diferentes, não tem nada a ver. Ali não é um milagre eucarístico, ali não é transubstanciação. Como? Ali é um exemplo clássico de transubstanciação, é um exemplo verdadeiro de transubstanciação. Ali, a água, a substância água, acompanha, está atrelada aos acidentes. Os acidentes da água acompanham a substância da água. Depois que ela foi transformada em vinho, as espécies do vinho acompanhou a substância do vinho. Essa é a verdadeira transubstanciação, né? Como que não? Imagina se Jesus fosse seguir a lógica católica de transubstanciação. Imagina a cena, né? Maria chega para Jesus, olha, eles não têm vinho. Que tenho eu contigo, mulher? Né? Ainda não chegou a minha hora. Mas aí Jesus vai e faz o milagre. Aí vem os serviçais verificar o vinho, porque tinha acabado o vinho, Maria e os discípulos falam assim, não, tem mais vinho ali. Pode ver que ali nos jarros ali tá lotado de vinho. Os serviçais falam o seguinte, olha, mas em toda festa, primeiro você serve o vinho bom, depois deixa
o vinho ruim por último. Dessa vez vocês fizeram o contrário. Agora imagina se Jesus seguisse a lógica católica. Olha a cena, os serviçais chegam: "Ué, você tá de brincadeira comigo, Pedro. Isso aqui é água". "Não, não, mas Jesus transformou água em vinho". "Não, não, 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 isso aqui é água. Não pode ser vinho, isso aqui é água". "Mas como que você sabe que é água?". Ora, tem gosto, entre aspas, né, de água, tem cheiro, entre aspas, de água, tem cor, entre aspas, de água, tem gosto, entre aspas, de água, tem tudo de água. Como que você fala que não é água? Aí eles vão até Jesus: "Senhor, mas que é isso que o senhor fez?". "Não, não, 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 tenha fé, tá? É que as espécies é de água, mas a substância é de vinho". Você entendeu? Eu fiz um milagre. É apenas a substância que foi transformada em vinho. Mas vocês podem beber como se fosse vinho mesmo, porque é real o vinho ali, tá? Ele é real, é uma presença real do vinho. Você só vai sentir o jeito da água lá, o gosto da água. Tô falando entre aspas, tá? Porque a água não tem gosto, a água potável não tem gosto, né? O cheiro, a água não tem cheiro também, né? Tudo é de água, mas na verdade vocês estão tomando vinho. Você acha que as pessoas iriam acreditar naquele milagre de Cristo? Mas é exatamente isso que os católicos querem que nós acreditamos. Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe por que que pra que serviu os milagres de Cristo? Qual era o objetivo? Era para provar que a mensagem dele era verdadeira. Os milagres que os apóstolos fizeram para provar que a mensagem cristã, o evangelho, era real, era vindo de Deus. E como que as pessoas poderiam saber que o evangelho era real? Através dos milagres. Mas tinha um jeito de testar os milagres, através dos 5 sentidos. Então as pessoas viam que realmente aquilo era um milagre, tocavam, olhavam, escutavam, cheiravam, provavam. Não, isso aqui é um milagre. De fato, Jesus é quem ele diz ser, Deus encarnado. Deus veio até a terra. Por quê? Porque eles conseguiam tocar nos milagres. Lembra o que Jesus falou para Tomé? Tomé duvidou, Jesus falou assim: "Ó, vem cá e coloca o teu dedo aqui no buraco aqui, nos cravos, e veja que sou eu mesmo. Eu não sou aqui um fantasminha transubstanciado, eu não estou em substância, não, sou eu mesmo, você pode testar, você pode usar os seus 5 sentidos e testar e ver que isso aqui é um corpo de verdade". Para outros ele falou assim: "Ó, veja que sou eu mesmo, um espírito não tem, carne e ossos como eu tenho, me apalpe e veja que sou eu mesmo", está lá em Lucas. Então Jesus chamava as pessoas para usarem os seus 5 sentidos para testarem se os milagres eram verdadeiros. Agora, se a eucaristia, se a transubstanciação católica for o que ela diz ser, ela não pode ser testada. Se ela não pode ser testada, ela não pode ser milagre. Não pode ser milagre. E é interessante porque se a teoria da transubstanciação, toda a teologia eucarística católica fosse uma ciência, seria uma falsa ciência, uma pseudociência. Sabe por quê? Porque ela não pode ser falseada. Ela não pode ser testada e provada que ela é falsa. Porque não tem como você provar, não tem como você testar. É como, por exemplo, a teoria marxista. Não tem como você provar que a teoria marxista é falsa. Porque ela não é falseável, ela é uma pseudociência. Porque se você fala uma coisa, os marxistas vão falar assim: "Não, mas é isso aqui". Aí você vai para o outro: "Não, não, mas se isso aqui tá não, 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 mas é assim mesmo". Então eles sempre vão pulando, né, e tentando dar explicações que não são testáveis, palpáveis. Então, se ela for ciência, seria uma falsa ciência, uma pseudociência, ela é uma pseudofilosofia e é uma pseudoteologia, né. Isso é transubstanciação, tá. Resumindo, deixa eu ver o que ele falou mais aqui. Pois é, então ele fala que o meu exemplo que eu dei não é lógico, né, é ilógico, né, mas ilógico é a transubstanciação. A transubstanciação verdadeira que eu provei com o milagre da água sendo transformada em vinho, ela segue de perto toda a teoria de Aristóteles, da substância e das espécies. Ela não nega a teoria de Aristóteles, mas a transubstanciação nega, apesar de ser chamada de milagre. Você não pode saber se Jesus de fato está ali, a não ser você exercer a fé, a crença. Então eu tenho que acreditar que está ali.
E sabe qual que é a ironia disso? A ironia é que um católico famoso, tido como apologista, e ele é um grande intelectual também, eu gosto dos livros dele também, de algumas sacadas que ele tem, que é Chesterton. Qual que é a frase que deixou Chesterton famoso hoje em dia? Chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Mas desde a época da Reforma, nós estamos fazendo a mesma coisa que Chesterton está fazendo. Nós estamos tentando provar que o pão é pão, e o pão não é outra coisa a não ser pão, né? Chesterton está falando o seguinte para os modernos: olha, não adianta você negar o nosso acesso à realidade, tá? A nossa epistemologia, né, sua teoria do conhecimento. Como que eu adquiro conhecimento, né? Eu adquiro conhecimento através, um dos meios é o senso comum. Se eu falo para você, ó, tá chovendo, como que você sabe que está chovendo? Simples, você vai lá fora, abre a janela, você vai lá fora, olha, se estiver chovendo, a minha proposição está batendo com a realidade. Se não estiver chovendo, o que eu falei é uma mentira, não pode ser provado. Mas como que eu vou ser desmentido? Através do acesso que eu tenho, do conhecimento à realidade fora de mim mesmo. E é justamente isso que os milagres verdadeiros fazem. Nós temos um acesso aos milagres na realidade. Agora, a transubstanciação não pode ser milagre. Você não tem acesso a ela, a não ser pela fé. Então você tem que ficar provando que a grama é verde, né? Ou melhor, provando que o pão é pão. É complicado, sabe? É muito complicado isso. E é cansativo, sabe? Deixa eu ver aqui mais. Ah, tá. No minuto 20 do vídeo dele, ele vai reprisar o vídeo daquele rapaz, né? E falar que eu não assisti o vídeo, que eu deveria ter assistido o vídeo. Mas se você acessar o meu vídeo, porque tem como você acessar pelos seus 5 sentidos, se você acessar o meu vídeo, você vai perceber que eu falei que eu assisti o vídeo inteiro, principalmente a parte que ele fala sobre as objeções que Tomás de Aquino lida. Eu assisti todo o vídeo. Então, mais uma vez, ele me tira fora do contexto, tá? Agora, tem uma coisa interessante. Ele põe uma parte do vídeo do rapaz, onde ele cita Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino vai falar assim que Aristóteles entendia, Tomás de Aquino entendia mais de Aristóteles do que o próprio Aristóteles, o que é um absurdo, uma arrogância tremenda, né? Mas ele vai falar, ele vai tentar dar ali as explicações dele, mas ele para, curiosamente, o vídeo e não deixa concluir toda o argumento do rapaz. Sabe por quê? Porque no minuto 51,7 segundos, ele vai soltar um palavrão. O rapaz do vídeo vai soltar um palavrão, né? Eu não vou repetir o palavrão dele aqui, não vou falar, tá? Mas ele vai soltar um palavrão nesse vídeo. A mesma boca que está falando sobre Deus, Eucaristia, sobre santidade, no mesmo fôlego solta um palavrão. Mas para católico não tem problema soltar palavrões, né? Quem quem viu Olavo de Carvalho sabe muito bem que você pode ser católico e falar palavrão. Quem assiste os vídeos do Conde lá sabe muito bem que você pode tranquilamente ser um apologista católico e estar com a boca cheia de palavrões, né? Porque esses pecadilhos aí, não tem problema, você tem o purgatório, pecado venial, tem nada a ver, você vai pro purgatório, vai se purgar, não é? Ainda bem que tem purgatório para católico, não é verdade? Agora, vamos lá? Aquino vai concordar teoricamente com Aristóteles, sim, tá? Ele faz isso em 2 partes, tá? No livro Questões disputadas sobre virti Questiones disputate de virtutibus, no artigo 3 de Tomás de Aquino. Ele vai dizer: deve-se afirmar que um sujeito se relaciona com um acidente de 3 maneiras. Primeiramente, como aquilo que lhe confere poder de sustentação, uma vez que o acidente não existe por si mesmo, mas é sustentado pelo sujeito. Pronto. Sustentado pelo sujeito. Então, a substância não pode ficar vagando por aí sem o sujeito, né? E é justamente isso que propõe a teoria da transubstanciação. Mas aqui Aquino, ele está interpretando Aristóteles corretamente, perfeitamente. No outro livro, Comentário à Física de Aristóteles, no livro 1, ele vai falar o seguinte, ó: entretanto, as coisas que vêm a ser acidentalmente dependem
claramente de um sujeito, pois a quantidade, a qualidade de outros acidentes, como vir a ser, é acidental. Não pode existir sem um sujeito, somente a substância não existe em um sujeito. Substância segue dependente da espécie, dos acidentes, enquanto os acidentes está atrelado à substância. Tá? Substâncias e acidentes, acidentes e substâncias. Uma não larga da outra, senão a natureza viraria uma confusão tremenda. Tremenda. E eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Eu sei que o vídeo está ficando longo, já tem quase 1 hora de vídeo, mas tem mais. Vou fazer o quê? Tem que confrontar os erros dele, né? Tomás de Aquino sabia muito bem o problema que ele se enfiou advogando a teoria de Aristóteles, mas transmutando uma coisa que não pode ser sustentada pela teoria, tentando defender uma coisa que a teoria não defende, a teoria de Aristóteles, a filosofia de Aristóteles. Primeiro, ele vai fazer então, ele vai tentar redefinir os acidentes, apesar de que ele vai falar que não está redefinindo, mas ele vai tentar redefinir os acidentes, colocando um outro tipo de acidente que pode se sustentar por si mesmo. Ele vai apontar para o livro das causas de Aristóteles e falar que a primeira causa ela pode influenciar no efeito da segunda causa e vai apelar para o milagre divino. Ele vai fazer isso. E depois ele vai falar de uma tal de quantidade dimensiva. Ele vai inventar uma outra teoria ali. Então, ele vai tentar sustentar a teoria da transubstanciação modificando a teoria de Aristóteles. Olha que interessante. O que Tomás de Aquino fez? Tomás de Aquino está para a teoria aristotélica como Marx está para a teoria de Hegel. Eu vou explicar o porquê. Na teoria de Aristóteles, a substância é imutável. O que muda? A espécie. O que Tomás de Aquino fez? Pegou isso e fez isso. Moveu de ponta cabeça a teoria de Aristóteles. Para Tomás de Aquino, então, o que é móvel? A substância. O que fica fixo? A espécie. Ele simplesmente colocou de cabeça para baixo. Foi o que Marx fez com a teoria de Hegel. A teoria de Hegel falava que qual que era o motor da história? Era o espírito, né? A razão. E essa é uma razão meio difusa, né? Como se fosse Deus. O espírito completo, a razão é que move a história. O que Marx fez? Pegou a teoria dele e colocou de ponta cabeça. O que move a história? O materialismo. O materialismo é que move a história. Ele é o sujeito da história. Não é mais o espírito, né? Então tudo depende do materialismo. É mais ou menos isso que Aristóteles fez. Mas a gente sabe aonde que foi parar, né, a teoria de Marx. Os malefícios que ela causou, né, o caos que ela espalhou pelo mundo inteiro. E a gente sabe, quem adota a teoria de Marx, o cara não é muito bom da cachola. Não é muito bom da cachola. Né? A teoria da transubstanciação também vai ter um monte de malefícios na Idade Média. Tá? Hoje, admitido pelos teólogos católicos. Os próprios teólogos católicos vão falar que devido a essa teoria da transubstanciação se levar às suas últimas consequências, ela causou mais mal do que bem a teoria da presença real na Eucaristia, a teoria católica da presença real. Mas vamos prosseguir. Mas veja bem, Tomás de Aquino, ele não só estava em colisão direta contra o próprio Aristóteles, a teoria aristotélica, mas ele estava em colisão com uma tradição filosófica muito antiga dentro da própria igreja. Vamos começar com Agostinho. Será que Agostinho acreditava, como Tomás de Aquino, que você pode ter substâncias sem acidentes? Veja o que Agostinho diz em um dos seus livros, em um dos seus debates ali com os seus adversários. Ele vai falar o seguinte, ó, e o contexto está falando sobre substância e espécie. Agostinho sabia muito bem o que era substância e espécie na teoria aristotélica e platônica também. Tá? Ele vai dizer o seguinte, quanto àquilo que você perguntou, quem aceitaria ou consideraria possível que algo que depende de um sujeito para existir
isto é, um acidente, né, pudesse continuar a existir quando o próprio sujeito deixa de existir, é algo monstruoso e totalmente contrário à verdade, pois aquilo que só pode existir em um sujeito não pode continuar existindo se o sujeito deixar de existir. O que ele está falando? Você não pode tirar a espécie, os acidentes da substância. Você muda o sujeito, meu camarada. Agostinho já tinha essa sacada antes. Agora, era só Agostinho? Não, isso fazia parte de uma tradição filosófica dentro do cristianismo. Tem outro carinha chamado Leôncio de Bizâncio, isso já no século VI, tá? Agostinho século V, Leôncio é século VI. Em um dos seus debates, num tratado que ele vai fazer contra Nestório, apesar de ele era defensor de Nestório, e daí no final, para ganhar o apoio da galera, ele fica contra Nestório, tá? Mas ele defendeu Nestório durante toda a sua vida. Ele vai falar o seguinte, olha: o sobrenatural implica a permanência do natural. A própria possibilidade de um milagre desaparece se o natural for derrubado pelo sobrenatural. E o orgulho, quando tiraniza a verdade da natureza, merece o nome de insolência. O sobrenatural implica na permanência do natural. A própria possibilidade de um milagre desaparece se o natural for derrubado pelo sobrenatural. Mas é justamente isso que propõe Tomás de Aquino. Quando ele apela para as causas e fala que a causa Deus opera um milagre para sustentar os acidentes do pão enquanto a substância está sendo transformada no corpo de Cristo. O que ele está fazendo? Justamente isso que Leôncio está falando, que está pregando contra. Que o sobrenatural, se ele implicar a permanência do natural, ele tem que implicar a permanência do natural, não pode ser o oposto. Porque se ele for o oposto, a própria possibilidade de milagre desaparece. Olha aí, nós temos Agostinho, nós temos Leôncio de Bizâncio. E agora, um camarada, assim, de peso, contemporâneo de Tomás de Aquino, um filósofo, teólogo e cientista alemão, Teodorico de Freiberg. Esse cara era fera. Até hoje, cientistas usam na teoria, que eles vão falar sobre a luz, os espectros da luz e tal, eles usam a teoria desse cara aqui, de Teodorico de Freiberg. Teodorico de Freiberg foi um grande opositor de Tomás de Aquino na filosofia. Ele era um especialista em Aristóteles. As pessoas pensam que só Tomás de Aquino é que dominava Aristóteles, né? Nada disso. Esse cara é um especialista em Aristóteles e ele vai refutar Tomás de Aquino quando ele vai lançar mão desses subterfúgios a partir da teoria aristotélica. Ele vai escrever um livro chamado De Accidentibus, ou De Accidentibus, onde ele vai propor que esse negócio de você desassociar a espécie da substância é coisa de maluco. Isso não procede, nem apelando para milagre divino. Olha, ele era um filósofo, uma pessoa temente a Deus, e escreveu livros sobre espiritualidade cristã. Cara, era um cara completo. Olha o que ele vai dizer. Ele tem uma fala interessante que eu marquei aqui. Ele dizia o seguinte, olha: ele se opõe ao que ele chamava de comuniter loquens. O que era o comuniter loquens? Nada mais que o nosso senso comum. Ele vai falar que o comuniter loquens, ele só ganha força pela multiplicidade e não por eficácia de seus argumentos. Ou seja, esse negócio das pessoas, essa modinha, né, que virou senso comum de falar que a espécie permanece, mas a substância muda, ela não tem força de argumento. Não tem força de argumento. Ela só ganha força por causa de um meme. A gente chamaria isso de meme, de multiplicidade. Um vai citando o outro. E isso vai cada vez mais se alastrando. E pega uma autoridade simplesmente porque ele se alastrou. Mas não porque ele realmente tem uma substância no seu argumento. É isso que ele está falando. Então ele fala que ele era contra essa comuniter loquens, ou seja, essa comunidade, né, do senso comum. Aí, no De Accidentibus, no capítulo 5, verso 21, ele vai falar o seguinte, olha:
De tudo isso, conclui-se necessariamente que dizer que as tão citadas propriedades dos seres e suas paixões estão separadas implica uma contradição manifesta que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer, pois o fato de algo existir e não ter a sua própria realidade ou a sua própria definição, nem ser da sua própria espécie, implica claramente uma contradição, como se alguém dissesse que o homem é e não é um animal racional. É a lei da não contradição. É a lei da não contradição. A é A. A não pode ser A e não ser A ao mesmo tempo, porque isso seria uma grave contradição. É a lei da não contradição. Ele está falando, olha, você não pode ter a espécie e a substância de modos diferentes. Ou é ou não é. Ou aquilo é pão ou não é pão. Você não pode falar que aquilo é pão apenas nos acidentes, mas que mudou a substância. Isso não existe. Isso é teoria, é teologia do crioulo doido. Pelo amor de Deus. Aí no capítulo 23, ele vai falar sobre transubstanciação, ele vai tocar nela no capítulo 5, no capítulo 7 e no 23, tá? Aí no capítulo 23, ele vai falar o seguinte, olha. A impossibilidade, o absurdo da posição que diz que a quantidade pode ser separada da substância e que algo mais existe na quantidade como seu sujeito imediato é evidente. É evidente o quê? Que é um absurdo. Foi também encontrada outra deficiência no que diz respeito ao processo inadequado da investigação controversa das questões que dizem respeito ao presente negócio. Ele está falando sobre a transubstanciação lá de Tomás de Aquino. Por quê? Por um lado, defendem a sua intenção por razões tiradas da natureza e das propriedades das coisas. Ou seja, se por um lado eles tentam se basear em Aristóteles, na física de Aristóteles, por um outro lado, aí ele vai falar, mas se o outro lado argumenta de uma forma ainda mais eficaz, né, no caso eles recorrem a um milagre, nomeadamente dizendo que isto que defendem na sua posição deveria ser feito milagrosamente, por poder sobrenatural. Aí depois ele vai falar assim, ó, nem mesmo Deus pode fazer isso, porque seria uma contradição gravíssima. E Deus não pode se contradizer. A contradição não pode ser verdade, ela é erro, contradição é erro. E o erro não pode estar em Deus. Deus não pode estar junto com o erro. Essa é a lógica dele. Então, na época de Tomás de Aquino, já tinha pessoas que já colocavam por terra toda essa pretensão filosófica da transubstanciação, dizendo, olha, isso é coisa de maluco, gente. Tá? Vocês estão bagunçando com a teoria de Aristóteles. E nem Deus, tira Deus desse negócio, porque isso aí também não cabe. Então, para a gente saber quem está certo na interpretação dos pais da igreja a respeito de substância e acidentes, é só dar uma olhadinha para essa tradição cristã filosófica de substância e acidentes. O que ele acreditava? Eles acreditavam que a substância poderia mudar? Eles acreditavam que o acidente podia existir sem a substância? Não. A gente viu isso em Agostinho, a gente viu isso em Leôncio, a gente viu isso em Teodorico. Né? E se eu for buscar, vai ter mais personagens da história da igreja que vão atestar isso que nós estamos falando. Tá? Então, todas as vezes que os pais da igreja falam que, olha, a natureza do pão permanece, eles estão falando de acordo com essa tradição cristã filosófica, tá? Que você não pode separar a substância de acidentes. Mas veja bem, o próprio Teodorico, é Teodorico? Deixa eu ver aqui. Teodorico. Ele vai falar que você não pode nem apelar para um milagre divino. Sabe por quê? Porque o milagre divino, ele segue a lei de Aristóteles. Olha, quando Deus falou para Moisés e para Faraó, na frente de Faraó, pegar a sua vara, lançar, que ela se transformaria em uma cobra e uma serpente, de fato isso aconteceu. A substância vara deixou de ser substância vara, transformou em substância animal, uma cobra. Os acidentes continuaram? Não. Eles deixaram de ser acidentes de vara, se transformaram em acidentes da substância cobra. Tinha a cor de cobra, andava como cobra, abocanhava, tinha tudo. Tanto é que a cobra de Moisés engole a cobra dos outros magos que tentaram fazer um milagre parecido. Né? Depois nós temos a água do Nilo sendo transformada em sangue. Olha que interessante. A água virando sangue.
elas foram realmente transformadas, porque as pessoas olhavam para o sangue e viam que as espécies, elas seguiam a substância, não era mais água, era sangue de verdade, tanto é que fedia, cheirava mal, era sangue. Não era uma água transubstanciada apenas na substância, com as espécies da água, não, a substância sangue levou consigo todos os acidentes do sangue. E aí nós temos mais, água transformada em vinho por Jesus, o próprio diabo falando para Cristo: olha, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque ele sabia muito bem que Jesus não ia fazer um cambalacho ali, transformando uma pedra, um pão, apenas na sua substância, deixando os acidentes. E tem ainda a ressurreição do corpo, nosso corpo, né? Se não acontecer o arrebatamento agora, enquanto eu estiver vivo, quando eu morrer, meu corpo vai se desfazer em átomo, e na ressurreição dos mortos, o que vai acontecer? Ele será refeito, será uma transubstanciação de verdade, né? Então, a teoria católica de Tomás de Aquino, ela não pode resistir diante da verdade dos fatos bíblicos. Ela não resiste, não é? Trata-se, eu coloquei aqui, por isso eu estou lendo aqui, que eu vou separando o que ele fala e eu vou meditando o que ele fala, né? Então, os milagres, como eu já falei, eles poderiam ser verificados, né? Todos esses milagres que eu citei, eles poderiam ser verificados. Era só tocar, cheirar, apalpar, provar, escutar, ver, que você poderia falar: ó, aqui é um milagre, aqui não há um milagre. Mas na transubstanciação, apesar deles falarem que é um milagre, você não pode fazer nada disso. Que tipo de milagre é esse, meu amigo? Que show da Xuxa é esse? Então, meu amigo, há um abismo entre construções filosóficas e demonstração destas construções filosóficas. Uma coisa é Tomás de Aquino falar assim, ó, ele montar todo um arcabouço filosófico para tentar explicar a Eucaristia, a transubstanciação da Eucaristia, mas outra coisa é isso realmente funcionar de verdade. É você demonstrar de verdade isso. Como ele não conseguiu, o que ele fez? Apelou para a fé das pessoas. Olha, aqui é um milagre, você não pode ver, a não ser pelos olhos da fé, que você consegue contemplar o Cristo inteiro no pão, apesar dos acidentes ser tudo de pão, mas você tem que crer que é a substância do corpo de Cristo, tá? E aí de você, se não crer, você vai receber um anátema. Então, há um abismo entre em Deus poder fazer algo, ou seja, converter a substância e preservar acidentes diferentes dessa mesma substância, e Deus ter efetivamente realizado esse algo. Então uma coisa é, olha, Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus quis e Deus fez isso? É um abismo enorme entre essas duas perguntas, tá? Uma coisa é Deus querer e poder fazer, mas Deus realmente quis e ele fez? Não, Deus não quis e não fez. Isso não pode ser demonstrado. Que é isso com a questão da causa primeira, né? Se a causa primeira ela é mais eficiente que a causa segunda em mudar o efeito da causa segunda, por que esse mesmo poder milagroso não pode mudar também os acidentes, os efeitos da segunda causa? Olha, a primeira causa seria Deus. Tomás de Aquino vai apelar para isso, né? Lá para a teoria de Aristóteles do primeiro motor, né? Da primeira causa. O primeiro motor é o motor que coloca em movimento todos os outros, tá? Todos os outros movimentos dependem desse motor principal e primeiro, que para ele seria Deus. Então, Tomás vai falar o seguinte: Deus é a primeira causa. É Deus que controla mais eficazmente o efeito da segunda causa, que seria o pão, do que o próprio pão. Então Deus pode sustentar. Agora, se Deus pode fazer isso, por que não pode transformar a segunda causa, o efeito da segunda causa? Se Deus pode transformar a substância, por que não transformou os acidentes? Não tem lógica. É o mesmo poder. O argumento da causa primeira de Aquino é contrário à filosofia de Aristóteles, aos milagres bíblicos de conversão, de substância e à tradição filosófica cristã anterior. A Escritura mostra Deus infundindo graça, sem precisar transubstanciar. Por exemplo, quando Jesus falou, receba o Espírito Santo, ele soprou, e o Espírito Santo foi transferido para aquelas pessoas. Eles receberam o Espírito Santo.
Agora, Jesus precisou transubstanciar o Espírito Santo? Não. Apenas um veículo, o sopro, foi capaz de transmitir o poder, né, a graça na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque cargas d'águas, Deus não pode fazer a mesma coisa através da Eucaristia, sem precisar ficar transubstanciando, fazendo esse cambalacho filosófico todo. Eu não entendo até hoje, né, como que os católicos ainda defendem isso. Aquino, ele tem na Suma Teológica, uma página, ele vai dizer o seguinte, olha, sobre impossibilidades de contradições. Há possível absoluto, ele vai dizer, quando o predicado não repugna ao sujeito. Por exemplo, Sócrates está sentado. Ou seja, o substantivo segue o predicado. E o predicado está ligado ao substantivo. Tá? É isso que ele está falando. Tá? Isso é um possível absoluto. Não há contradição nisso. Por exemplo, Sócrates está sentado. Você olha, você vê Sócrates sentado. De fato, Sócrates está sentado. É Sócrates de fato. E ele está sentado, ele ocupa um local, um espaço, tá? Aí ele vai falar, e impossível absoluto, quando repugna. Por exemplo, ser um homem asno. Isso é contraditório. Isso é um impossível absoluto. Isso não pode ser provado. Uma coisa é ou uma coisa não é. Não pode ser a mesma, duas coisas, a mesma coisa ao mesmo tempo. Não pode ser, né? O próprio Tomás de Aquino vai citar isso. Mudar a substância sem mudar os acidentes é uma contradição lógica. E Teodorico vai falar que nem mesmo Deus pode fazer isso, né? É a falácia do non sequitur. Ou seja, pelo fato de Deus poder fazer tudo, não se segue que ele pode fazer tudo. Ou seja, tem coisas que Deus não pode fazer, que vai contra a natureza de Deus, a natureza racional de Deus, a lógica e a natureza moral de Deus. Por exemplo, Deus não pode fazer 2 mais 2 ser igual a 5, não tem como. A lógica da matemática faz parte da natureza divina. É com ela que nós acessamos, é com ela que os físicos, os astrofísicos conseguem estudar o universo e prever eventos no universo através da matemática. Mas quem que inventou a matemática? Algum homem, algum ser humano? Não, faz parte de algo que já existe, faz parte da substância, da vida, da realidade. Deus não pode fazer isso. Como Deus não pode, por exemplo, fazer um solteiro casado, um quadrado redondo. Deus não pode fazer essas tolices. Não que ele não é todo-poderoso, ele é, mas ele não pode contrariar a sua própria natureza, ele não pode fazer uma coisa contrária à sua razão. Por exemplo, Deus não pode deixar de existir. Deus não pode criar um outro Deus além dele mesmo. Deus não pode fazer isso. Por exemplo, Deus não pode ir contra a sua natureza moral, ele não pode mentir, ele não pode ser injusto, ele não pode ser infiel, ele não pode pecar. Deus não pode fazer essas coisas, porque vai contra a sua própria natureza moral. Então, não é que Deus pode fazer, Deus não pode fazer. Lógico que Deus pode. O que Deus não pode fazer é ir contrário à sua natureza. Agora, você sustentar que Deus muda a substância, mas o acidente não acompanha, é um acidente de uma outra substância, gente, isso é maluquice. Isso é contradição óbvia. E Deus não está na contradição óbvia. Então você não pode nem apelar para milagres. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no livro 1, ele vai dizer o seguinte, ó. Por onde tudo o que não implica em contradição está contido nesses possíveis, relativamente aos quais dizemos que Deus é onipotente. As coisas, porém, que implicam contradição, não constituem objeto da divina onipotência. Aí na parte negrito, a última parte negrito. Nem isto vai contra as palavras do anjo, porque a Deus nada é impossível, pois o contraditório, não podendo ser conceito, nenhum intelecto pode concebê-lo. Ou seja, não tem como você fazer que uma contradição seja verdadeira. Tá? Não é questão de falar, olha, para Deus nada é impossível. O próprio Aristóteles está falando. Médico, cura-te a ti mesmo. Né? Pois é, o adágio, né? Desde a época de Cristo. Médico, cura-te a ti mesmo. Aquela velha, o velho adágio que a gente conhece, né?
Em casa de ferreiro, espeto de pão, né? Parece que era isso que Aristóteles estava fazendo, né, com a sua filosofia. Isso não quer dizer que ele era um qualquer um ninguém, mas nessa parte ele pisou na bola, né. C.S. Lewis, ele vai dizer no livro O Problema da Dor, na página 18, livro muito conhecido dele, o seguinte, olha, ele está sustentando que a natureza, ela não pode ter um paradoxo, e você não pode atribuir isso a Deus. Ele vai dizer o seguinte, olha: "Um conjunto de palavras sem significado não passa a adquiri-lo apenas porque se juntou como prefixo Deus consegue", ou seja, não porque o seu poder encontra um obstáculo, mas porque um disparate mantém-se um disparate, mesmo que seja referido invocando o nome de Deus. Ou seja, você não pode transformar algo que é contraditório em algo que é possível, simplesmente falando: "Olha, Deus pode fazer isso". Gente, isso é palavra vazia, é isso que C.S. Lewis está falando. E C.S. Lewis foi um dos grandes filósofos do século XX, né. Ah, tá. Aí finalmente no minuto 25, aí ele vai soltar as suas rajadas, as suas perguntas matadoras, que eu fugi, eu não tive coragem de, responder. Eu só quis pegar ele ali, né, em coisas bobas, em falhas bobas que ele fez, né, que ele cometeu, erros banais, de só menos importância, mas as verdadeiras questões da vida, as verdadeiras questões últimas da vida, da apologética católica, que ele proferiu contra mim, eu não respondi. E quais são elas? São essas aqui, olha. Eu me considero mais sábio que o próprio Cristo? Será que Jesus não sabia expressar melhor o que ele disse com "isto é o meu corpo, e quem não comer a minha carne eh, quem não comer da minha carne não tem vida em mim mesmo"? Será que eu sou mais sábio que Cristo? Será que Jesus não sabia se expressar? Será que ele não estava se expressando correto? Será que eu tenho que ficar corrigindo Jesus Cristo? Não, não estou corrigindo Jesus. Só que esse vídeo será um vídeo à parte, apenas sobre a questão de João capítulo 6, porque ele vai prosseguir com as suas perguntas. Tem outra pergunta dele, que eu só vou citar aqui porque o vídeo tá muito longo. Tá 1 minuto e meio já, 1 hora e quase 1 hora e meia de vídeo, meu Deus do céu, ninguém aguenta. Deixa eu ver uma outra pergunta que ele fez. Ah, tá. Se a transubstanciação não é a teologia correta, em qual em qual teoria correta eu devo crer? Como que se eu não soubesse responder, né. Eu não respondi, então é uma pergunta matadora. E a última é a pergunta, deixa eu ver qual que é a última aqui. Ah, sim. Porque todas as igrejas fundadas por apóstolos creem na presença real e só os evangélicos não creem? Eu não respondi. Então esse é o checkmate dos argumentos dele contra a minha pessoa. E será que eu vou responder? Vou responder, claro que eu vou responder. Mas no próximo vídeo que você vai me acompanhar, eu estarei dando a resposta, porque se eu der a resposta aqui, eu vou estar com mais 1 hora e meia de vídeo e você não vai aguentar, não é verdade? Então, esse vídeo já acabou por aqui. As principais partes eu já respondi do que ele questionou ali naquele vídeo, e as 3 últimas perguntas que ele fez, que ele acha que as perguntas matadoras, será respondida no próximo vídeo, tá bom? Apenas por uma questão de deixar os meus amigos seguidores mais, eh, propensos a assistir próximos vídeos, tá? Porque já tá com 1 hora e meia, meu Jesus amado, eu odeio fazer vídeos longos, mas não tem outra maneira. Eu teria que fazer vídeos longos. Primeiro, porque eu tô sem meu celular. Segundo, que eu eh, estou cansado também, tenho que falar aos poucos. E também, o vídeo dele demandou muitas respostas da minha parte, tá bom? Fique com Deus, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho e pegue esse vídeo e espalhe para outras pessoas que precisam lutar pela verdade, tá? Porque as seitas sabem fazer isso. Eles fazem pela mentira o que nós, evangélicos, não fazemos pela verdade, tá? Então pegue esse vídeo e espalhe na sua comunidade, na sua igreja, na escola dominical, nas células, nos seus grupos de WhatsApp, espalhe, tá bom? Para outros terem este mesmo conhecimento e não serem enganados por vãs filosofias e vãs teologias que estão por aí, principalmente na apologética católica de internet. Tchau.